Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom estarmos nessa manhã, trazendo palavras de edificação. Estamos vivendo esse tempo maravilhoso. Duas notícias que eu tenho para dar a você que está nos assistindo, nos ouvindo. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu vou te dar a notícia ruim primeiro para a boa te alegrar. A ruim é que Jesus está voltando. E dependendo de como você está, é uma péssima notícia para você. A boa é que Jesus está voltando. E dependendo de como você está, essa é uma notícia maravilhosa para você. Mas nas duas situações, sendo boa ou uma má notícia, ainda dá tempo da gente colocar nossa vida em ordem, alinhar algumas coisas. É por isso que esse programa está no ar. Graça e paz, Diácono Lucas. Graça e paz, apóstolo, bom dia. Bom dia a você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Que a gente possa ser uma resposta hoje na sua vida. Amém. Dia 30, agora, nós temos Ricardo Robortella, pastor Ricardo Robortella, Clamor para as Nações, vai estar conosco, num propósito daquilo que é um seminário de oração, né, oração profética. Pastor Washington vai estar conosco, também vou estar ministrando, e também o Ricardo Robortella, a partir das 15 horas do sábado do dia 30, você é o nosso convidado especial. Faça a sua inscrição, as vagas são limitadíssimas, será um tempo profético na nossa vida. Amém? Lucas, quase falei assim, Mateus, Lucas, em Mateus está escrito, Jesus ele fala o seguinte, né? Ele indo para os lados da Cesareia de Filipe, pergunta para os discípulos assim, né? O que as pessoas estão dizendo que eu sou? Estou com uma crise de identidade aí, o que as pessoas estão dizendo? E os discípulos respondem, João Batista, Elias, Jeremias, alguns dos profetas. E Jesus fala especificamente, mas vocês, né? Vocês estão entendendo quem eu sou? E responde Pedro o seguinte, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele diz no 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Os que ligares na terra, será ligado no céu. O que desligares na terra, será desligado nos céus. Pensando nesse texto, em todas as suas construções de pensamento, quando o Senhor Jesus fala, vou te dar uma chave, essa chave ela é para abrir ou para fechar. Entendimentos. Quando a gente pensa, Pedro não tem a chave para entrar no portão do céu, não tem as portas das casas lá em cima, não é nada disso. O que fala de um entendimento, aquilo que você ligar e desligar. Cada rabino, cada mestre naquela época, ele tinha uma chave. Jesus, quando diz assim, vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, vos aliviarei, encontrarei descanso, né? E tomai sobre vocês o meu jugo. O jugo de Jesus é o ensino. O meu ensino é suave, o meu fardo ele é leve. Por quê? Todos os segmentos de pensamentos haviam naquela época. Pessoas que tratavam alguns assuntos de divórcio, de adultério, em questões, né, daquilo que era a lei, alguns rabinos traziam um peso tão grande, e Jesus fala sobre isso. Vocês colocam fardos pesados sobre as pessoas. Que nem vocês conseguiriam carregar. Desse jeito. Nessas conjunções de pensamento, essa chave, ela existe hoje para nós. Nós vemos alguns líderes, alguns pensadores que realmente abrem chaves na nossa mente e a gente começa a pensar o reino, o evangelho de forma diferente. Eu oro muito nesse sentido, para que os líderes da nossa igreja, os ministros, os pastores, os membros da igreja, entendam que essa chave não pertence a um ou ao outro. Ela está para aqueles que buscam o Senhor em entendimento, em sabedoria, tendo os olhos iluminados, para entenderem que essa chave ela abre as portas e traz ligação. Exemplo, hoje você é a liderança dos nossos adolescentes. Deus te deu uma chave para isso. Amém. O que você está ligando na terra, e essa responsabilidade é muito grande na nossa vida, isso vai ser ligado no céu. Aquilo que a gente desliga na terra vai ser desligado no céu. Há uma cobrança sobre isso. Mas a maior dificuldade é ver as pessoas entendendo que esse propósito não tem a ver com denominação, não tem a ver com uma pessoa específica, mas é entre aquela pessoa e o Senhor. Há um chamado sobre a tua vida, aquilo que é o altar, o pastoreio. Não tem a ver com cristiano, com semeando família. É você e Deus, é uma chave que o Senhor te entregou. E onde você estiver, batista, metodista, Assembleia de Deus, não tem a ver com uma pessoa, tem a ver com você. Deus entregou algo para ti. Se nós não tivermos esse entendimento, a gente vai ver pessoas fechando portas,
fechando oportunidades e não deixando que outras pessoas entrem naquilo que o Senhor está promovendo. E a gente vê isso na liderança, pessoas que sabotam, que têm ciúme, que são tantas infantilidades, né? Mas eu creio, Diácono, que nesse tempo, essa flexibilização que a gente precisa viver de entendimento, onde o Senhor nos entregou chaves para facilitar que os ministérios fluam, né? A Bíblia diz, felizes os pacificadores, que nós sejamos esses pacificadores, mas na verdade vivemos um demônio, cara, perturbando a mente um do outro, nível de infantilidade, fechando o relacionamento, trazendo contenda e trazendo dificuldade, e é um peso. A nossa luta dentro da igreja se torna mais difícil com essa mentalidade e essas portas que se fecham, do que com os perdidos que estão lá fora, do que com o inferno atuando lá de fora. Às vezes, dentro da igreja, a nossa guerra se intensifica muito mais com os crentes do que com as pessoas que hoje precisam de Jesus. E algo que você falou e está na Bíblia, tudo tem a ver com a busca, né? Deus me entregou algo, mas se eu não buscar, forte. Né, esse algo de Deus na minha vida, não vai acontecer nada. Né? Ele não vai mandar o apóstolo Cristiano lá na minha casa, me sacudir da cama, agora você tem que ler a Bíblia, agora você tem que orar. Não vai acontecer isso. Na escola de discípulos eu falei isso pra galera, falei assim, olha, quem é responsável pela vida espiritual de vocês? Vai ficar todo mundo me olhando. O apóstolo, não? Quem é? Entende? Você não tem responsabilidade, sua responsabilidade. É sua, nossa, é individual jeito, isso. A sua responsabilidade. Vou lá, Lucas, a hora de você orar, hein? Lucas, gente, não é. Hoje vai ter prova pra como que é a sua oração com Cristo, né? Não existe isso. É por aí. E a gente tem essa dificuldade de trazer essa responsabilidade pra gente, né? E a gente vê isso também acontecendo nas lideranças, em demonstrar que a pessoa é responsável. Não é porque hoje a gente vive na graça e aquele véu foi rasgado, né? Não existe mais essa separação daquilo que... Livre acesso. A gente tem livre acesso ao Pai, né? E a gente vê cada barbaridade aí, gente vendendo lenço pra... Não, que aqui você vai receber sua bênção. Gente, é só você buscar Deus. Lógico que vão ter atitudes, vão ter ações proféticas, que Deus ele vai mover a igreja, vai mover líderes para que aconteçam, né? Isso, a gente não está invalidando essas ações aqui, né? Nós estamos falando, sim, que nós temos esse livre acesso ao Pai. E a gente vê que as lideranças, em alguns momentos, acabam limitando essas situações. Tem uma historinha muito interessante sobre isso. Uma vez um jovem foi num gabinete pastoral, perguntou do pastor, pastor, por que a gente não pode beber vinho? Né? A Bíblia fala que a gente não pode se embriagar. Até hoje a gente escuta, né, esse questionamento. E esse pastor, ele falou, cara, você quer ouvir a verdade? Eu vou te falar a verdade. Quando você compra, e aí ele fez uma analogia com um cachorro. Você compra o seu cachorrinho, o que é mais fácil? Você ensinar o seu cachorrinho a andar do seu lado ou você colocar uma coleira nele e puxá-lo? Ele falou, é mais fácil eu colocar uma coleira, porque eu ensinar, né? Vai dar muito trabalho, eu vou gastar muito tempo. E talvez ele não consiga fazer o que eu tô pedindo. É muito mais fácil hoje a gente as igrejas colocarem essas coleiras, colocarem essas regras. Não tô invalidando, tá, gente? Eu tô falando que é uma verdade. É uma verdade. Vão ter, sim, pessoas que a gente precisa, né? Em determinados momentos, olha só, talvez você não deva fazer isso, né? Talvez são orientações específicas para aquela pessoa. Mas a gente não pode generalizar isso e trazer isso como uma doutrina daquilo que a Bíblia nos mostra, né? A Bíblia fala o tempo todo, Jesus ele demonstrou isso o tempo todo sobre o ensinamento. Você pega os 12 discípulos, em nenhum momento Deus amarrou-los, olha, vocês só tem que andar aqui pertinho de mim, vocês só podem ir pra cá, vocês só podem ir pra lá. Muito pelo contrário, Jesus foi orar, deixou a galera lá. Se vocês quiserem orar, vocês oram, senão eu tô orando aqui. Tanto é que quando ele desce do monte, estava todo mundo dormindo, né? Se fosse desse outro, jeito. Cara. Então, Jesus ele nos demonstrou sobre essas situações, né? E a gente vê muitas dessas coisas acontecendo, né? As pessoas não entendendo que tem esse livre acesso ao Pai, né? Não entendem esse amor de Cristo e entender que Ele tá aqui do nosso lado, o Espírito Santo tá perto de você, onde você tá, no seu carro, na sua casa, aleluia, na frente do computador. E se nesse momento agora, né, você dobrar o seu joelho aí, não precisa nem dobrar o joelho, se você clamá-lo, Ele está pronto para te atender, está pronto para te ouvir, né? Não necessariamente você precisa vir no culto da libertação, da sexta-feira, não necessariamente. Vão ter pessoas vão ter pessoas que sim. E vão receber. Mas você sabe, é o seguinte, é muito... a igreja, a liderança que tiver pessoas que pensam
dificultam o trabalho dela se não for em Cristo. Exatamente. Se a liderança está caminhando naquilo que é o propósito do Evangelho, a verdade da palavra, quanto mais pensadores esclarecidos houver, maior crescimento há no reino. Mas o manipulador, aquele que quer apenas que a pessoa não pense, não raciocine, não perceba que ele só tem que mostrar, tá aberto o véu, vai. Ele quer trazer para si promoção e qualquer outro tipo de sentimento. Isso limita o desenvolvimento daquilo que é o Evangelho e acaba dando menos trabalho. Quando Jesus ele fala, né, que o véu, Paulo dizendo, o véu do tempo foi rasgado, a gente tem livre acesso, acabou a situação. É só a gente seguir. Já houve o sacrifício, ele é o sumo sacerdote, já está tudo certo. Mas a liderança constrói. Eu que vou fazer, eu consigo, eu posso, vocês nada podeis fazer sem mim. Aleluia. E trazem esse peso, né? Como existia antigamente com os fariseus também. Não, porque eu me consagro, porque eu oro, eu jejuo de madrugada. E aí vocês têm que também acordar 3 horas da manhã para jejuar, porque senão Deus não vai ouvir suas orações. Não, porque eu leio a Bíblia 6 horas por dia. Não, porque eu... Cara, não existe isso. É uma individualidade de cada um, né? Não tem como a gente impor essa situação. Não, você tem que orar 6 horas por dia. Se você orar de madrugada... Se você quebrar essa situação... Igual a campanha. São 7 mergulhos na mão. Se você faltou um dia do mergulho, acabou. Deu ruim pra você. Deus não vai Deus vai ficar Velho Testamento contigo, acabou tudo. Vai ficar assim, rapaz. Pegou a relação que faltou. Mas é algo muito interessante que o senhor falou uma vez acho que foi numa reunião nossa aqui do nosso Ministério de Louvor. Falando que Deus e Jesus não estão contabilizando quantos cultos você veio. Jesus não está contabilizando em quantas santas ceias você veio. Né? Lá no céu não tem uma relação mostrando lá quantos cultos você frequentou, né? Mas ele está muito mais interessado naquilo que você entendeu do Evangelho dele. E naquilo que você está colocando em prática. Porque se você entendeu e está colocando em prática, está tendo alguma divergência aí naquilo que você está aprendendo, né? Então, no céu não tem nessa contabilidade, né? Por quantas horas esse aqui orou? Não, esse aqui orou mais do que esse. Não tem esse ranking lá no céu. Aleluia. E se a gente entender isso, eu acredito que as chaves começam Deus ele nos entrega chaves novas para que a gente tenha acesso a lugares novos, para que a gente rompa algumas situações, para que a gente tenha um avanço naquilo que é a nossa comunhão com Cristo, né? Porque tem a ver tudo com o quanto a gente busca, né? A Bíblia fala, tem que buscar, cara. Você precisa buscar. A gente precisa dedicar, né, aquilo que é a busca a Cristo, ao conhecimento da palavra, ao conhecer Cristo, né? Porque senão, como que a gente vai falar de alguém que a gente não conhece? Como a gente vai demonstrar alguém que a gente não vive? Como que a gente vai levar, né, essas boas novas para as pessoas se a gente não está vivendo essas boas novas e a gente nem conhece o que realmente são essas boas novas? Palavra interessante. Cabe muito para esse nosso tempo, onde o Senhor Jesus fala que viriam os manipuladores, né? Anticristo não tem a ver com uma só situação. Eu conheço muitos pastores e líderes que são anticristos, filho. As atitudes totalmente contrárias àquilo que Cristo faria, falaria, agiria, e a gente precisa, em uma frase grega sintetizada, tomar muita vergonha na cara para que o Espírito Santo se movimente na nossa vida. Aleluia. Aleluia. A gente está chegando no final e a gente queria muito que você tivesse esse entendimento, né, de buscar Cristo e que você tenha esse livre acesso ao Pai. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Paz de Cristo! Tchau!